Você já parou para pensar por que um guia espiritual precisa incorporar? E ele é um espírito porque ele não resolve tudo do plano espiritual mesmo. Por que ele precisa usar o corpo de um médium? Será que a incorporação é algo realmente necessário ou é algo mais de um culto religioso? Hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Talvez algumas coisas aqui mude a forma na qual você enxerga a incorporação dentro da espiritualidade. Mas antes de começar, se você gosta de conteúdo sobre espiritualidade, umbanda, espiritismo, deixa seu like, já se inscreve no canal, porque assim você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e conseguimos assim atingir mais pessoas que gostam do plano espiritual. Posso contar com a sua ajuda? Muito obrigado. Vamos dar início ao vídeo. Antes de falar da incorporação em si, precisamos entender dois aspectos muito importantes para o plano espiritual. Sem entender isso, a incorporação pode até mesmo parecer estranha ou desnecessária. A primeira coisa a entendermos é que os espíritos estão muito mais presentes em nossa vida do que nós imaginamos. Se nós pudéssemos enxergar o plano espiritual verdadeiramente, veríamos que os espíritos estão em todos os lugares, em casas, ruas, hospitais, escolas, templos, e até mesmo interagindo com nós. Isso não necessariamente significa algo ruim, mas só indica que tanto o plano espiritual quanto o plano material convivem muito próximos um dos outros. A segunda coisa mais importante a entender é que o ser humano sempre teve essa curiosidade em se comunicar com os espíritos, se comunicar com os mortos. Desde as civilizações mais antigas, as pessoas sempre buscaram esse contato para saber sobre o futuro, sobre o presente, sobre o porquê que eles estão passando por aquilo na vida atual, até mesmo sobre a morte. E é aqui que entra a figura do médium. A palavra médium significa literalmente mediador, intermediário, ou seja, é como se fosse uma ponte entre o plano espiritual e o plano material. Para que possa haver uma comunicação, precisamos de duas coisas: um médium e um espírito. Sem isso, a comunicação ficaria muito mais difícil de ser estabelecida. Aqui eu sempre gosto de ressaltar algo, embora possa parecer óbvio, mas um médium, ele não necessariamente é um médium somente para espíritos bons. Ele é um médium, um mediador, uma ponte para qualquer tipo de espírito que convive no plano espiritual. Logo, um médium ele pode entrar em contato com espíritos que estão em diferentes níveis evolutivos. E aí agora você pode se fazer uma pergunta muito importante. Poxa, se eu sou um médium e eu posso entrar em contato com qualquer tipo de espírito, com qual tipo de espírito que eu irei me conectar? A resposta é simples. Depende da sua vibração, depende da sua energia, depende daquilo que você pensa, depende daquilo que você alimenta dentro de si. Na espiritualidade, como um todo, tanto na Umbanda como no Espiritismo, existe uma lei muito importante que chega a ser um fundamento que é chamada Lei da Afinidade. Basicamente, ela diz que semelhante atrai semelhante. Você muito provavelmente na sua vida, em algum momento, você já ouviu a frase você atrai o que você pensa. E é exatamente assim que funciona no plano espiritual. Dependendo da sua frequência vibratória, do seu estado de ser, da forma que você vive, você irá atrair espíritos afins. Ou seja, semelhante àquilo que você está pensando, semelhante àquilo que você está externalizando. E aqui, se tem alguma coisa que sempre foi importante nessa relação entre médium, entre pessoas e espírito, é a comunicação. Através dela que os guias conseguem orientar, aconselhar e alertar as pessoas sobre os perigos de sua vida. Por isso que a incorporação acaba sendo uma das formas mais simples e eficazes de ajuda espiritual. Quando um guia incorpora, ele não está ali somente para realizar trabalhos espirituais, ele está ali também para escutar. Muitas vezes as pessoas chegam num terreiro querendo conversar, carregando dentro de si muitas angústias, muitas tristezas, dúvidas, medos, problemas familiares, problemas espirituais. E nesse momento que a pessoa está procurando um ombro amigo, o guia oferece algo muito importante mesmo. É um dos pontos mais importantes de uma incorporação, que é o quê? O acolhimento. Cada atendimento é único, cada pessoa é tratada de forma individual. O guia escuta, orienta, aconselha. Depois de tudo isso, muitas vezes a pessoa sai dali muito mais leve. Às vezes a questão não é nem questão energética, é simplesmente de poder expor aquilo que ela está sentindo. E o principal, ela sai mais leve dali porque ela entende que, poxa, finalmente alguém me deu ouvido, realmente alguém sentiu a minha dor. Literalmente é como se fosse uma psicologia espiritual. Embora ela tenha comentado que nem sempre é questões energéticas, o passe energético em si é algo muito importante que também responde à necessidade de uma incorporação. A energia de um espírito ela é muito mais sutil que a nossa, ela vibra numa frequência diferente do que a nossa. O nosso corpo em si, o nosso perispírito, ele é muito mais denso, nós vibramos numa frequência muito mais densa do que um espírito. E quando ocorre uma incorporação, nós já falamos isso em outros vídeos, ocorre um alinhamento energético. Nós subimos a nossa frequência espiritual enquanto o guia despende um pouco de sua energia para sintonizar.
Vou usar o mesmo exemplo que eu usei em vídeos anteriores. Se você não viu, vai lá checar, por favor. É como se fosse um rádio, quando você está ali tentando sintonizar uma estação. É a mesma coisa que ocorre em uma incorporação. Quando há esse alinhamento energético, você possibilita que o guia atue com muito mais intensidade naquele passe energético, naquela limpeza, naquela cura espiritual. Por quê? Porque o passe ajuda a equilibrar as energias, acalmar a mente, limpar a carga espiritual e fortalecer o equilíbrio como um todo. Explicado tudo isso sobre a incorporação, passe energético, você pode se perguntar: pô, legal, eu vou incorporar o guia para sintonizar a energia dele, ele é mais sutil, eu sou mais denso, ele vai conseguir interagir comigo, né, de uma forma mais eficaz. Muito legal, mas não respondeu, Marco. Ele não poderia fazer isso tudo do plano espiritual? Não era muito mais fácil, muito mais rápido? E respondendo de forma muito objetiva essa questão, sim, o guia ele poderia fazer isso diretamente do campo espiritual, mas aí existe uma diferença, um ponto muito importante que vale ressaltar. Ele poderia fazer essas limpezas, esses equilíbrios, mas iria levar muito mais tempo do que quando nós estamos incorporados e eles estão usando nosso corpo como mediador, como ponte. Vamos entender melhor isso. Quando nós falamos que ele poderá atuar de uma forma muito mais eficaz, muito mais intensa sobre aquele consulente, sobre aquela assistência, aquela pessoa que foi procurar uma ajuda, nós estamos querendo dizer que o guia passa a poder usar de uma forma mais fácil, mais livre a energia que nós produzimos. E que energia é essa? É o ectoplasma. O ectoplasma é um fluido semimaterial que nosso corpo produz e que serve na interação com o plano material. O guia em si, que está vivendo no plano espiritual, eles não produzem essa substância. E essa substância é exatamente o que eles necessitam para que possam interagir com o nosso plano. Pensa assim, pensa no ectoplasma para os guias como se fosse o nosso corpo. Quando nós pensamos alguma coisa, nosso cérebro gera essas imagens, gera essas ações. E quem que atua no plano espiritual? Eu quero pegar esse microfone, quem que atua? Meus braços. Meu braço é o agente. O guia, nesse caso, se ele for tentar segurar esse microfone, os braços dele vão atravessar, porque ele está vibrando uma frequência diferente. O ectoplasma, que é um fluido mais denso, que está mais próximo da nossa energia, nós que produzimos, permite com que ele possa interagir com você. É assim que funciona. Você fala, poxa, mas então ele não poderia realmente fazer isso do plano espiritual, pegar de você sem a necessidade de uma incorporação? Ele poderia, mas por estar sintonizado e alinhado com as minhas energias, fica muito mais fácil dessa modularização dele, desse uso dele. E outra, ele também poderia usar esse ectoplasma de outras fontes, como plantas, animais, mas volto a repetir, a partir do momento que ele se alinha conosco, nossos chakras, nós até já explicamos isso também em alguns outros vídeos, fica muito mais fácil dele usar a nossa energia. Ele não precisa despender de tanta concentração, de tanto trabalho para isso. Ele já pode fazer isso naquele atendimento particular daquela pessoa. Ele fica muito mais focado. Logo, o trabalho espiritual se torna algo muito mais direto e muito mais eficaz. E a incorporação também, além disso do passe e tudo mais, ela ajuda também no equilíbrio de nós médiums. Todo mundo sabe que quando você é médium, você fatalmente é mais sensível à energia, você acumula mais energias. Na hora da incorporação ocorre algo que nós chamamos de choque anímico, que é o quê? A frequência do guia, ele está aqui abaixando a frequência dele para encontrar a nossa, e nós estamos buscando subir a nossa. Quando há essa relação, quando, vamos dizer assim, toca uma energia com a outra, acontece um choque anímico, por isso que a pessoa treme, acontece algo diferente, porque o corpo dela tá avisando, poxa, bateu alguma frequência aqui que é um pouco diferente da minha, então você começa a tremer. O guia ajusta a sua frequência espiritual e toda aquela energia mais densa que não pertence a você é transmutada, ela é encaminhada para algum outro lugar que a acomode de melhor forma. Por que eu tô falando tudo isso? Por que que o choque anímico, toda essa incorporação é importante para o médium também? Porque por ele ser médio e ser mais sensível à energia, ele tende a absorver mais energias ao longo do dia, principalmente se ele estiver desequilibrado, se estiver exaltado, aquele dia foi corrido, foi pesado para ele, ele se estressou, ele vai acumulando essa energia e ele precisa aliviar isso, ele precisa tomar um passe, ele precisa fazer alguma coisa. A incorporação já seria o passe do médium, já é a limpeza para ele. Ou seja, a incorporação não ajuda somente aqueles que estão recebendo o atendimento, também ajuda a quem serve como instrumento espiritual. Então, quando nós olhamos para uma incorporação, nós entendemos que ela não é somente um ritual religioso. Ela é uma ferramenta espiritual, uma forma de aproximar os dois mundos, uma forma de permitir que os guias acolham, orientem,
Equilibrem e ajudem as pessoas de uma forma mais direta. A incorporação não acontece por acaso, ela acontece porque ainda há necessidade. Lembre sempre disso, tá bom? O guia, ele nunca vai vir para perder tempo. Se houver uma outra forma mais eficaz dele fazer algum trabalho, alguma tarefa, ele vai fazer. Então, sempre que ocorre uma incorporação, é porque houve um motivo, houve uma necessidade. Lembre sempre disso, porque assim vocês vão conseguir até discernir, poxa, incorporei meu guia em tal lugar. Faz sentido essa incorporação? Porque um guia, ele nunca vai perder tempo. Ele sempre vai vir para um compromisso, para ajudar a fazer alguma tarefa. Então sempre usem isso como um gatilho também para vocês. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a incorporação na Umbanda, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O Chão Ancestral ainda é um canal novo, então a gente precisa muito do apoio de vocês. Deixe também os seus comentários, porque a partir dos seus comentários eu posso criar ideias para novos vídeos. E essa interação entre nós é algo muito importante. Aqui eu agradeço vocês, muito obrigado por assistirem o vídeo. Até o próximo. Achei muita luz.